Vem comigo! Organizei para você um passo a passo de como eu faço essas atividades e selecionei algumas dicas que vão fazer toda a diferença. Olá, pessoal! Vamos falar um pouquinho da sondagem na alfabetização? Sondagem é uma atividade diagnóstica das hipóteses de escrita de cada aluno e de uma turma de alfabetização, e ela é usada para avaliar a evolução do processo de aprendizagem. Consiste em uma produção espontânea de uma lista de palavras, sem o apoio de qualquer fonte e sem a intervenção do professor. Mas você acha difícil fazer isso? Nunca fez e nem sabe como? Faz sempre, mas tem muitas dúvidas? Vem comigo. Para começar, eu me preocupo em criar um ambiente agradável para desenvolver a sondagem, orientando a proposta com calma e naturalidade. Crio também um contexto para o ditado. Se as palavras escolhidas são ingredientes para um lanche, por exemplo, eu digo: a professora Márcia vai fazer um piquenique com os alunos. Vamos escrever a lista dos ingredientes que precisamos comprar para preparar o nosso lanche? Eu não deixo de colocar palavras que eu julgo difíceis para as crianças escreverem, porque os desafios eles colaboram com a reflexão sobre o sistema da escrita. Se a turma é de alfabetização inicial, não escolho palavras que tenham vogais repetidas nas sílabas, como em batata. Isso porque, por exemplo, se o aluno estiver na fase silábica com valor sonoro, pode ser que se utilize somente de vogais para escrever e não vai ser possível aceitar uma palavra ao ser escrita assim, a. Na sondagem, o ideal é que os alunos escrevam da melhor maneira possível, sem interferências, para que saibamos realmente em que fase estão e o que pensam sobre a escrita. Em outros momentos, claro que não deixo de fazer intervenções necessárias para a escrita correta das palavras. Nas turmas de alfabetização inicial, faço o ditado para um aluno por vez, ou no máximo para 3 alunos. Ao acompanhá-los bem de perto, eu posso fazer perguntas e entender o motivo de suas escolhas na escrita. Não perco informações importantes sobre como pensam a construção da escrita e ainda faço anotações que são úteis no processo de avaliação durante todo o ano. Se na turma houver alguns alunos na fase silábica, alfabética ou alfabética, dito essas palavras para um número maior de alunos, pois esses escrevem com um pouco mais de autonomia. Quando são muitos alunos na turma, normalmente passo uma atividade para os demais alunos, né? E isso enquanto eu faço a sondagem com os alunos que eu selecionei. Mas, pessoal, como que você vai planejar essa sondagem? O planejamento da sondagem. Que tal o passo a passo? Escolha 5 palavras de um mesmo campo semântico, mesma área do conhecimento ou assunto, e faça um ditado seguindo a seguinte ordem. Primeiro uma polissílaba, depois uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba. Por exemplo, se o tema são materiais escolares, sugiro que escrevam um apontador, caderno, régua, giz. Depois das palavras eu dito uma frase utilizando essas palavras. Por exemplo, vou cuidar dos meus cadernos com capricho. Distribuo a metade de uma folha sulfite para os alunos, cortada no sentido horizontal, sem desenho, sem pauta, nem texto. Eu peço que escrevam as palavras que vou ditar uma abaixo da outra, né, como se fosse uma lista. Não marco a divisão de sílabas das palavras ao ditar, como apontador. Isso pode mascarar os resultados, consequentemente, minha análise também, pois pode indicar que o aluno se encontra em uma hipótese que ainda não está, como a hipótese silábica, por exemplo. Eu também corrijo as palavras.
No processo de alfabetização, os alunos pensam quais e quantas letras são necessárias para escrever as palavras. Então é preciso que suas escritas sejam com letras de forma maiúscula, pois os caracteres são isolados e o traçado é mais fácil e simples do que a letra cursiva. Ao final, peço que escrevam também o nome completo e coloquem a data. Se não estiver legível, anoto no verso o nome e a data. Que tal o segundo passo? Enquanto eu dito a palavra para os alunos, eu observo de que maneira eles optaram para escrever cada uma. Se possível, anoto logo em seguida alguma descoberta feita, uma dúvida. Essas anotações enriquecem todo esse processo diagnóstico de avaliação da aprendizagem e me guiam para os próximos caminhos a percorrer. O nosso terceiro passo é o seguinte: eu analiso os resultados encontrados com a minha coordenadora pedagógica. Se preciso, se eu tenho dúvidas. Em seguida, eu organizo as sondagens feitas numa forma de portfólio. Esse suporte me dá uma visão única, global, de cada aluno. Além de guiar o meu trabalho com os alunos, esta análise vai ser a referência para a organização dos agrupamentos produtivos dos alunos e irá facilitar o meu trabalho em sala de aula. Até a próxima, pessoal!